Já deu É, 7h30 aí, meninas. Isso, tudo então vamos. bem. Então, vamos começar, né? Vamos ser Isso. Vamos lá, pontuais. vamos honrar as que vieram. Então, gente, olha, está chegando mais gente. Eu vou explicar primeiro mais ou Sim. menos como é que vai acontecer a nossa aula. Chegando aí, Lília, Sandrinha, saudade! Paulo também chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que bom, Sandra. Paulo, tudo bem, Paulo? Paulo, ele está Boa sem. noite, Oi, gente. boa Boa noite, noite, Paulo. Tudo Paulo. Oi, Boa bem? noite. Tudo bom? Deixa eu Tudo seja arrumar bom. aqui. bem-vindo. Matar a Nós saudade. adoramos quando vem algum homem, porque é raro, né? A maioria é mulher que vem para transpessoal. Então, quando vem um homem, a gente gosta muito, porque é preciso levar essa consciência também, né? Para os Sim, o homens, Paulo. Super poder. importante, super Conversei com o Paulo importante. hoje, né, Paulo? Que a gente conversou, né, bastante aí. Um Sim, abraço, mais querido. cedo. Seja bem-vindo aí, tá? Obrigado, Legal. obrigado, gente. A Muito gente boa a gosta bastante participação dos também homens. quando vem casal, né? Teve a turma passada, tinha um casal, na outra turma também tinha casal, porque é ruim quando às vezes no casal, né, só a mulher está indo, aprendendo, e o homem acaba que não acompanha. Então a gente gosta quando vem o casal, porque assim o casal cresce junto, vai vivendo as É, transformações. super importante É isso. muito bom. Nós, homens, estamos evoluindo. Calma, calma, que vai chegar. Que bom, que bom. Então tá bom, gente. Então essa aula vai funcionar dessa forma. É, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Instituto Classe, né? Depois eu vou passar a palavra para a Mani, que vai falar um pouco da experiência dela, um pouco dos conceitos do transpessoal. Depois eu falo a minha parte também, um pouco da minha experiência, vou contar para vocês. E aí a gente abre para perguntas, né, dúvidas, inclusive durante as falas da gente, para a gente poder otimizar o tempo, se surgir uma dúvida, uma pergunta, vocês vão anotando, porque assim, na hora que a gente abrir, aí vocês vão. Aí a gente começa esse bate-papo, porque assim a gente Isso, ganha tempo aí na hora da explicação, tá? isso. Combinado? Ok. Vocês vão anotando. E aí, no final, depois das perguntas, para quem ficar até o final, vai ganhar uns bônus bons aí para que nós vamos oferecer no finalzinho. Então, aguenta só, Presente. Vale vai ter umas mencionar que 21 surpresas. horas a gente quer terminar essa aula, A tá? gente quer Para não cumprir o Certo, tomar horário. muito tempo. Isso, né? certo. Tá. Então, tá bom. Nuance, eu vi que... Ah, Adriana Bazan também, querida, aluna nossa. Seja Boa Adriana. noite. bem-vinda. Boa Oi, Adriana, noite. tudo bem? Oi, tudo bem? Nuance, será que é o primeiro nome ou é um sobrenome? Quem é Nuance? Tá, tem ali um vídeo escrito Nuance. Mas vamos lá. Então, eu quero contar para vocês que o CLASE é um instituto que existe há 16 anos, fundado pela Mani Alvarez, e antes dele ser fundado, ela já tinha um trabalho com transpessoal, ela já tinha formado, durante 5 anos, ela também já tinha, num outro instituto, com outro nome, como amiga, feito esse mesmo trabalho de formação em transpessoal, só que naquela época não era pós-graduação, era só formação livre. E elas trabalharam 5 anos, então ela já teve toda aquela experiência. E aí, há 16 anos atrás, ela quis fazer a pós-graduação, ela escreveu um projeto para uma faculdade que na época foi a Favia, a primeira que chancelou, que foi aceito, e assim nasceu o CLASE. Claro que ele foi gestado aí durante muitos anos, né? Muitas coisas aconteceram antes disso que depois ela conta para vocês. Isso é mais assim a parte do instituto, né? Essa parte assim que as pessoas estão conhecendo hoje. Nós já tivemos, bom, o nosso propósito, né? O propósito do CLASE é expandir a consciência das pessoas, das comunidades, da sociedade, né? Quiçá do planeta, mas expandir a consciência sobre a vida, sobre o que é ser humano. Então, esse é o nosso propósito, levar a expansão da consciência através de um trabalho profundo de autoconhecimento. Então, esse é o propósito do CLASE, e estamos aí, fazemos isso através dos cursos, nós utilizamos da psicologia transpessoal para poder concretizar essa missão no mundo, e fazemos os cursos de pós-graduação ou formação livre da psicologia transpessoal. Também nós fazemos alguns eventos,
eventualmente um retiro, grupos de estudo. Então, alguns eventos que a gente vai promovendo sempre nesse intuito. A transpessoal ela pode ser aplicada tanto de forma clínica, né, no atendimento terapêutico, como pode ser usada para o autoconhecimento, para a pessoa se conhecer mais, para ela viver melhor consigo, e também ela pode ser aplicada em qualquer profissão. Tá? Então, ela tem uma vasta aplicação, ela pode ser vivida como uma filosofia de vida e pode ser aplicada em várias profissões. Então, isso é importante de dizer. O que mais? Que nós já demos aulas, já tivemos turmas, né? Em Campinas, em Valinhos, em Vinhedo, em São Paulo, em Santo André, em Cotia. Acho que só, né? Acho que sim. Chega, né? E, E agora Campinas. E quando chegou a pandemia, que nós abrimos as turmas online. Antes disso, gente, era até engraçado, porque várias pessoas pediam a gente para fazer curso online e a gente só protelava. Aí veio a pandemia, não tivemos jeito, né? Teve Foi quando jeito. nós começamos as turmas online. E agora nós vamos começar a 4ª turma online. Essa turma, a 21ª, é a 4ª online. Nós já tivemos 3 anteriores que foram totalmente online. Nós temos vários professores, né? Quem dá aula no curso, nós temos um corpo docente de mestres, doutores, e hoje nós contamos com 9 professores que vão revezando as aulas, conforme vocês já podem ter visto no próprio site, que lá já tem o calendário, né? Não sei se vocês aqui já tiveram oportunidade de ver, com o calendário de toda a formação do curso, e lá consta o nome dos nossos professores, tá? Para quem já teve aulas com eles, né, Sandra, Adriana, são assim, pessoas incríveis. As veteranas do curso. Bom, então é isso. Então agora eu vou passar para a Mani, para ela dar o recado dela, falar, contar um pouco a partir do olhar dela, tá bom? Tá bom. Então, tá comigo agora. Passar a bola. Primeira coisa, eu quero dar boas-vindas para todas vocês. Aliás, todos, né? Esquecendo que Paulo tá aí, né, Paulo? Me lembra, não deixa eu esquecer. É que a maioria, geralmente, é como a Mônica falou, quase sempre são mulheres, mas eu vou lembrar. Então, gente, boas-vindas. Eu acho que esse encontro, ele pode se tornar, sim, um marco na vida de vocês. Porque muitas vezes nós somos tocados por uma palavra, uma ideia, que tem o efeito de um chamado na vida da gente. E eu acho que se vocês estão aqui agora é porque vocês ouviram esse chamado. Alguma coisa tocou e vocês atenderam a esse chamado. E talvez vocês agora, nesse momento, nem saibam muito bem, pelo menos as pessoas que estão começando agora, não sabem muito bem o que é transpessoal, aliás, é por isso que vocês estão aqui, não é? Eu tenho certeza que até o final dessa aula vocês vão estar não só sabendo um pouco mais de transpessoal, mas vão estar também sentindo o mesmo encantamento que eu senti um dia, que a Mônica sentiu um dia, que o Ronald também sentiu, enfim, Sandra, Adriana, enfim, a gente acaba dizendo sim a esse chamado e fica encantado com o que vem depois. Pronto. Então, eu vou contar para vocês assim rapidamente como é que foi o meu encontro, como é que foi o meu encontro com a transpessoal. E para isso eu vou ter que falar um pouquinho, gente, pouco da minha história, porque é através dela que a transpessoal foi se manifestando na prática, na minha vida, tá? Na minha, na da Mônica, do Júnior, aliás, do Ronald, através, ela foi, então é a nossa história que vai contando um pouco também a história de como é a transpessoal na prática. Então, deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome, como a Mônica já falou, é Mania Álvares, eu sou mineira de Sete Lagoas, é uma cidadezinha pequena, perto de Belo Horizonte, interior de Minas. E eu casei com 18 anos, eu tive meus filhos muito nova, imagina, gente, 18 anos. E por quê? Porque lá de onde eu vim, naquela época, na minha cidade do interior de Minas, o caminho normal era esse. As moças da minha idade eram educadas, eram criadas para casar e ter filho. Não tinha conversa, era isso, casar e ter filho.
Por isso não houve também muito empenho de meus pais para eu estudar, e eu gostava de estudar, mas não houve empenho. O desejo deles, o sonho deles era ver uma filha casada. E quando eu encontrei um marido, isso para eles foi a realização do sonho deles, mas não o meu. Por quê? Percebam uma coisa, gente. Naquela época, então, todas nós, as meninas, a gente era educada mesmo para seguir, para obedecer às expectativas da família, né? Essa era a educação da época. Não sei se ainda é assim, eu acredito até que não, mas na minha época era. Então, perceba uma coisa: esse comportamento da gente se deixar levar pelo que querem de nós, tá? Já faz parte de uma coisa que em transpessoal nós estudamos e que se chama estados de consciência. Esse momento é um estado ainda de inconsciência. Eu não tinha consciência de mim. Esse estado de inconsciência é o que faz com que a gente fique assim à mercê das expectativas dos outros. Faz com que a gente viva numa espécie de adormecimento da consciência, uma espécie de alienação. Então, nós todos passamos por isso. Nós todos. A gente nasce nesse estado, ninguém nasce consciente de si mesmo. Isso não existe. A consciência é uma construção. A gente vai construindo a duras penas a nossa consciência. Mas no começo é isso mesmo, é um estado de inconsciência. E esse estado dura um certo tempo. Para muitas pessoas, às vezes, dura a vida inteira. Que é aquele estado assim meio de, sabe, deixa a vida me levar. O que querem de mim eu faço, eu sigo as expectativas dos outros. Por quê? Porque me deixando levar pelas expectativas dos outros, da família, da sociedade, da cultura, da religião também, da época, me deixando levar, eu me sinto o quê? Primeiro, amada. Eu me sinto reconhecida. Isso dá segurança para a gente. Então, para que a gente vai mudar isso? Entende? Então, isso é confortável. Isso faz com que muitas pessoas passem a vida inteira nesse estado, que é um estado de inconsciência, alienação pura, tá? Vai na onda, tá? Então, isso gera um comportamento automático. É isso que a gente estuda muito na transpessoal, porque como sair desse comportamento automático. É isso que a gente estuda através dos estados de consciência. Inclusive, tem um dos nossos pioneiros, um dos autores da transpessoal, que é o Pierre Vaillant. O Pierre Vaillant é um francês, ele que trouxe a transpessoal para o Brasil, inclusive, tá? E ele fala que esse estado de inconsciência, gera um modo de ser que ele chamou de normose. O que é normose? Não é neurose, tá? Normose não é uma neurose. Neurose é um termo técnico da psicanálise, criado por Freud. Ele fala de normose. Normose é um estado que faz com que você ache que tudo é normal. Tudo é assim porque é assim. Sempre foi. Às vezes você até quantas vezes você questiona uma situação, questiona uma coisa, as pessoas falam: "Ah, mas sempre foi assim mesmo". Não é? Isso é normal. Isso é que é a normose. É achar que é normal um estado de realidade que não é normal. Isso é uma criação, isso é uma produção. É uma produção ideológica. Nós vivemos numa realidade que foi produzida ideologicamente. Bom, então, o que ele fala é muito interessante, porque a maioria das pessoas são normóticas. E eu vivi nessa normose nessa época que eu falei para vocês, tá? Foi todo esse tempo em que eu segui o que queriam de mim, eu fazia o que queriam, né? Eu não tinha consciência de mim. Bom, então vocês já perceberam? Uma das coisas que isso é tão importante, porque a transpessoal, a gente foca nessas questões para ver como sair delas. Tudo bem, se nós trabalhamos a consciência e a consciência é uma construção, como é que isso acontece? Como é que a gente constrói a nossa consciência do nosso eu interior? Como é que isso vem à tona, né? Então, uma outra coisa que
Pierre Vai fala é que muitas pessoas até ouvem o chamado, mas nem todas seguem, nem todas dizem sim, como vocês disseram hoje para estar aqui, tá? Essas pessoas, e a vida inteira faz chamados para gente. E olha, às vezes a vida, porque olha, se você não quer crescer por bem, você acaba tendo que crescer por mal. Então, muitas vezes a vida puxa o tapete da gente. Puxa o tapete fazendo com que aconteça alguma coisa que faça a gente reagir, que faça a gente tomar consciência de si mesmo, né? Então, o Pierre Vai falou que tem pessoas que passam a vida inteira levando rasteira da vida, mas não reagem, não reagem. É assim mesmo, é normal. A culpa é sempre do outro. A culpa é do governo, a culpa é dos políticos, a culpa é das doenças, do acidente que teve, a culpa é como é que chama aquele vírus, esse agora, da pandemia, a culpa é da pandemia, enfim. Do pai, da mãe. Da mãe, do pai, isso, o culpado é sempre o outro. Então, isso é muito confortável. Tira a sua responsabilidade de você mesmo. É bom, né? Só que muitas pessoas veem assim. Então, é isso que o Pierre chama de pessoas que estão estagnadas. E ele chama essas pessoas de estagnantes. São os estagnantes. Mas existem aqueles que escutam o chamado e que vão atrás e que vão procurar um caminho, né? Esses são os chamados mutantes. Aliás, a turma da Sandra, né, Sandra? Aí, Sandra! Sandra, a sua turma chamava mutante, porque cada turma se dá um nome, ela se autobatiza. E a turma da Sandra se deu o nome de mutantes. Então, e eu acho que isso é o que caracteriza essa disposição de algumas pessoas de construir a sua identidade, de buscar o autoconhecimento. Porque, gente, se eu for pensar bem, autoconhecimento é um negócio difícil, né? Dói. Se olhar para você mesmo, é um negócio assim que você não sabe o que você vai encontrar, olhar para dentro de nós. É muito fácil olhar para aquilo que dizem que você é. Ah, eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo, mas é o que disseram. Mas quem sou eu de verdade? Quem sou eu? Quando você começa a se perguntar isso, opa, isso dá uma balançada legal na gente, viu? Porque a gente não tem resposta. Porque isso é uma construção. E a gente vai se construindo a partir das experiências que a gente vai se proporcionando, dos estudos, do crescimento, das buscas e também da dor, do sofrimento, do aprendizado. Porque a vida, com todas as dores que ela traz também um grande aprendizado. Lúcia está aqui, Lúcia, agora que eu te vi. Tudo bem, Lúcia? A Lúcia é uma das nossas professoras, ela faz parte da equipe, tá, gente? A Lúcia trabalha com óleos essenciais e vai dar aula de aromaterapia, né, Lúcia? Tô com saudade da sua aula. Eu Pois bem, também, gente. muita saudade. Pois é, mas já já a gente começa tudo de novo. A turminha acabou e outra está começando. Bom, então, gente, eu queria que vocês agora dessem uma pensadinha, uma refletida rápida, assim. É, como é que foi esse momento de inconsciência na minha vida, na vida de vocês? Como é que você viveu isso? Quais foram as consequências desse estado de inconsciência que foram as escolhas que você se viu tendo que fazer sem ter consciência da sua vontade, que não foram decisões suas, foram escolhas baseadas no que queriam que vocês fizessem. Então, tome consciência disso. Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre isso, pode falar. É só desligar aí o sonzinho. Oi, Luz. Pode falar. Olha, eu fiz um curso de antroposofia, terminei 3 anos, e eu tive um mergulho, mas tão profundo, que aí eu descobri, porque é como se eu entrasse assim num trem e fui embarcando e não tinha tempo de pensar. Porque a história da família da gente leva a gente nisso. Família numerosa, família italiana, numerosa. Minha mãe casou-se com 15 anos,
15 anos já, você vê, né? 15 já tinha nascido. Nossa. E aí, 7 filhos, 8 filhos. E aí a gente vai fazendo o que precisa ser feito e assumindo papéis que não são seus. Eu Exatamente. maternei quase que metade dos meus irmãos abaixo de mim, Claudinho, Nossa. Sibeli, porque minha mãe estava cuidando de uma tarefa e a gente ajudava a cuidar os irmãos. E isso aí, quando eu fui fazendo essa revisão, não estou dizendo que não foi positiva, mas a gente tinha que abrir mão de quem a gente é para poder conviver em família. Por exemplo, se eu não gostasse de pão branco, branquinho, assim, é o que tem. Então a gente desconhecia mais quem é você. E você teve que ser muito, mas eu tive que, e todo mundo junto. Só que a gente tinha uma coisa que meu pai tinha uma sabedoria que ele era muito feliz. Então, mesmo dentro de uma situação não favorável, a gente tinha alegria, tinha música, tinha festa. A gente nem sabia o que que era ser pobre. Eu fui descobrir que eu era pobre quando entrei na faculdade, mas eu já estava na faculdade. Olha que coisa boa. Olha, Então, quando a Mani fala que a gente vai fazendo, eu fiz tudo o que eu precisava e fui caminhando. Depois, agora, na maturidade, você vai fazendo as reflexões, você vai pôr uns remendos ali, consertando as coisas, fazendo exatamente. escolhas, aquilo É, que você falei. Não faz mais no automático. Você vai é, fazendo escolhas que te trazem isso. mais perto de você e mais felicidade. E mais consciente de você Não, mesmo. muito consciente. Nossa, hoje É, eu posso até ajudar um irmão que está numa situação melhor, não porque eu sou obrigada, é porque dentro de mim tá? existe um chamado para ajudá-lo. E assim que é, Exatamente. né? Eu, É, eu acho que fez bem falar, porque eu fiz uma transformação muito grande. que Fiquei muito feliz legal. de ter descoberto todas essas camadas. É muito legal tudo isso, né? Obrigada. Então, imagina, obrigada a você. Então, gente, eu só, assim, continuando aquela minha historinha, o sofrimento da vida que eu tive por essas escolhas que não foram minhas, né, por me deixar levar, isso trouxe muito sofrimento, sim. Mas isso me fez amadurecer. Tudo isso me fez amadurecer, foi um aprendizado na minha vida. Aos pouquinhos eu fui tomando consciência de mim e, e aí aconteceu uma coisa. Como eu não pude, na idade certa, né, estudar, porque não houve esse estímulo da minha família, não tinha o menor interesse que eu estudasse. Aliás, o meu pai falava assim: para que você vai estudar? Você vai ficar, você vai casar, você vai criar filho, você vai ficar na barriga do fogão. Ele era um mineiro bem assim, bem antigão. Então ele falava isso mesmo, era o que ele pensava, e era o que a maioria pensava na época mesmo. Mulher não precisava estudar, não. Pois é, mas acontece que depois que meus filhos foram criados, eles já estavam grandes, aí eu comecei a sentir essa vontade de estudar, de aprender, porque eu sentia essa fome, sabe? É uma espécie de fome que a gente sente, de estudar, de aprender. E aí eu tomei a decisão, eu quero voltar a estudar. Eu tinha que fazer vestibular, e aí veio a questão, estudar o quê? Porque, gente, uma coisa é escolher a profissão, escolher o que você quer estudar na idade em que você é adolescente, porque a gente vai meio assim na onda, né? A turma toda vai fazer psicologia, vai fazer letras, vai fazer isso, que eram as disciplinas da época. Eu naquela idade, eu não tinha turma, eu estava sozinha. Eu vou estudar o quê? O que que eu quero? Aí, olha só a situação, né? Como que é bem mais complicada. Eu vou estudar o quê? Eu, as disciplinas da época, as da moda, porque sempre tem as disciplinas da moda, né? Era psicologia, era letras, história, enfim. Mas eu não sentia interesse por nenhuma dessas. O que que eu queria? Eu gostava muito de ler sobre a história dos filósofos, a vida deles, como é que eles pensavam, eu gostava disso. Aí eu falei, eu quero estudar filosofia. Ah, pra quê? Aí caíram de pau em mim, né? Meu marido caiu de pau em mim. Estudar filosofia? Você vai fazer o quê com filosofia? Filosofia serve para quê? Era o que me perguntava. E eu também não sabia. Não sei, mas eu quero.
Então, finquei pé e fiz filosofia. E aí, gente, eu aprendi uma coisa muito importante. Quando a gente toma uma decisão a partir do nosso desejo, do que nós queremos, a partir de nós mesmos, aquilo nos transforma. Eu sinto que fazer filosofia... E olha, eu fiz graduação em filosofia, mestrado em filosofia e doutorado em filosofia. Pra vocês terem uma ideia da minha paixão por filosofia. E acontece que o que eu descobri? Não era para eu fazer nada com a filosofia, era ela que ia fazer por mim. Era a filosofia foi ela que fez por mim e fez muito, porque ela me deu consciência das coisas, ela me ensinou a aprender a pensar, tá? E então a partir daí eu comecei a ir caminhar. A partir daí eu decidi estudar. Eu não parei, não. E decidi, terminou o doutorado em filosofia, eu decidi fazer formação em psicanálise. Decidi. E fiz. Fiz formação em psicanálise, trabalhei com clínica psicanalítica muitos anos, ainda trabalho com clínica psicanalítica, e não parei aí também, não, porque a gente, quando começa nesse caminho, a gente parece que não tem fim. Eu queria mais, eu senti um chamado ainda. E foi assim que eu encontrei a transpessoal. E foi assim que eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo. Porque todas essas decisões que eu tomei na vida eram decisões que representavam o meu estado de consciência na época. Os estados de consciência da gente vão variando, a gente vai evoluindo, a consciência vai se expandindo. E cada vez que ela se expande mais, você quer mais coisas. Olha, a Lúcia agora, nessa altura da vida, né, Lúcia, foi fazer uma formação em antroposofia, né? Então, veja só, não acaba isso nunca, porque a nossa consciência sempre vai estar evoluindo. Então, eu fiz a formação em transpessoal, e aí o que eu queria dizer para vocês é uma coisa. Uma coisa que eu descobri, então, nessa época. Quando a gente escolhe, quando a gente é levado a escolher alguma coisa, é como se você tivesse num supermercado e você vai escolher o que é oferecido no supermercado, né? Você só vai escolher a marca, o produto, o que está lá. Essas são as escolhas que o ego faz. Quem faz escolhas é o ego. Decisão, não. Quando você toma uma decisão, não é o ego que está tomando a decisão, não. O ego não sabe tomar decisão, porque nosso ego, quando a gente sai desse estado de inconsciência, é o ego que começa a dominar a gente, na verdade. A gente precisa desse momento com o ego. O ego nos dá segurança, ele nos dá identidade, então é necessário, tudo bem. O que acontece é que ele só faz com que a gente escolha as opções que estão aí. Mas decisão não é com o ego, decisão é com o eu, é com o nosso eu interior. É o nosso eu que decide as coisas. O ego só escolhe. Então, vocês prestem bem atenção nisso, viu? Quando tiverem algumas opções na vida, prestem bem atenção. Não se trata de escolha, não entrem por esse caminho. Porque escolher o que é oferecido. De repente você quer decidir outra coisa. Porque toda decisão envolve uma criação. Criar. Por exemplo, quando eu decidi criar o Clase, isso foi uma decisão. Não foi uma escolha. Não existia antes. Eu criei do nada. Criei essa instituição do nada. Tá? Então, toda decisão é assim. Ela faz com que a gente crie alguma coisa. Não é do nada, é de dentro da gente. Né? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Toda decisão faz isso com a gente. Então, fiquem bem atentas a isso, tá? Sempre observe. E é isso que a transpessoal ensina. A transpessoal é também da mesma forma, porque eu observo isso nos nossos alunos. Como a transpessoal faz pelos nossos alunos. Não são eles que fazem algo com a transpessoal. Também é a transpessoal que faz com eles. Faz o quê? Autoconhecimento. A primeira coisa que a transpessoal faz. Autoconhecimento. A Sandra está aí para confirmar, né, Sandra?
A Adriana também está aí para confirmar isso. O processo de tomar consciência de nós mesmos leva à autoconsciência. Então, a partir daí, sim, a partir daí, nós vamos ver o que fazer com a transpessoal. Porque eu digo assim, que a transpessoal nos leva, vamos dizer assim, 4 passos. A transpessoal faz com que a gente dê 4 passos. O primeiro deles é o autoconhecimento. Tudo começa com o autoconhecimento. O segundo passo, qual é? É a capacidade de evoluir para a capacidade de tomar as decisões na vida. É aquela coragem, aquela força, aquela confiança que é dada pelo autoconhecimento, porque o autoconhecimento promove a autoconfiança. Então, a partir daí, a gente se sente capacitado para tomar as decisões, seja ela qual for, tomar as decisões, tá? Esse é o segundo passo que ocorre na vida de todos que são transformados pela transpessoal. Terceiro passo, ela nos capacita a usar as novas tecnologias psicovivenciais que nós aprendemos aplicando em nós, mas ela nos capacita a usar essas técnicas psicovivenciais para usar profissionalmente. É assim que se forma um terapeuta transpessoal. Primeiro, ele aplica nele, ele aprende a aplicar nele, para depois saber como aplicar no outro. E assim, e tem o quarto. Qual é o quarto? Aliás, é aquilo que mais nos traz orgulho. Por quê? Porque todo esse trajeto, todo esse processo nos diferencia como profissionais. Profissionais conscientes, profissionais éticos e despertos. Tá? Isso diferencia um profissional que fez a transpessoal de todos os outros que estão aí por aí no mercado. Tá? É uma diferença que a transpessoal traz por causa desse mergulho no autoconhecimento. Então, isso é muito importante. Bom, então, só guardando, escolher é uma função, é um atributo da nossa consciência, né? E agora eu queria só para completar, tá? Eu quero deixar com vocês esse convite, tá? Pensem na vida de vocês e pensem, escolher ou decidir. Eu quero que vocês saiam daqui hoje com isso na cabeça. Escolher, eu devo escolher ou decidir sobre as coisas da minha vida, tá? Fiquem com isso, ligados nisso. Agora, eu queria só para completar e passar para a Mônica, reforçando essa ideia de que a transpessoal ensina que o autoconhecimento é uma construção. Ninguém nasce sabendo sobre si mesmo. A consciência é isso, é estar ciente de si mesmo. Ninguém nasce assim, gente. Nós nascemos num estado de inconsciência mesmo. Por isso que a gente se deixa levar, por isso que a educação nos modela, por isso que muitas vezes a gente às vezes é levada a escolher coisas que não têm a ver com a gente. Por quê? Por causa disso, é um estado de inconsciência, é um adormecimento do eu. Mas isso vai mudando, vai passando, a vida vai dando umas cutucadas e a gente vai tomando consciência de si mesmo aos poucos. Portanto, autoconhecimento é um processo de autoconstrução, tá? Então, isso é uma coisa que eu quero que vocês guardem bem. E muitas vezes esse autoconhecimento, isso é um outro detalhe, gera crises na vida da gente. Pode acontecer, pode. Por quê? Porque o autoconhecimento, olhar para dentro não é fácil, é aquilo que eu já falei para vocês, olhar para dentro de nós mesmos não é uma coisa simples, é um desafio. E muitas vezes a gente se entusiasma e começa a querer abraçar o mundo com cursos, formações e aquele monte de aprendizados, mas a consciência não está ainda madura para assimilar aquilo tudo. Então, muitas vezes acontece de pessoas entrarem na maior crise
numa crise psicoespiritual, por causa dessa abertura impensada, dessa abertura, assim, dessa urgência, sabe? A gente tem que ir passo a passo, é devagar. Não podemos correr mais do que a nossa capacidade de assimilar esses conhecimentos, porque eles são muito profundos. E a gente vê que na história de todas as tradições da humanidade, sempre aconteceu isso com, olha, com os mestres, com os santos, com aqueles caras assim, que deixaram um nome na história. Místicos. Místicos, me fugiu, eu querendo pensar nessa palavra e fugiu. Místicos. Inclusive, o Stanislaw Grof, que é um autor que nós estudamos no curso, ele, ele fala dessas crises, ele chama essas crises de emergência espiritual. Porque ele fala que na base de todas essas crises, de todos esses sintomas que a gente vive nesse processo de autoconhecimento, está isso que ele chama de emergência espiritual. O que é emergência espiritual? Primeira coisa, é algo que emerge de dentro sem controle. Vem. Muitas vezes é confundido até com surto psicótico. Então, emerge de uma forma muito intensa e a pessoa não está ainda preparada, a consciência dela ainda não assimilou os conhecimentos necessários para saber lidar com isso, tá? Então, a emergência é isso, ela vem de uma forma intensa, ela é urgente, ela precisa de um atendimento urgente. E por isso é que ele, inclusive, criou nos Estados Unidos, se não me engano, na Califórnia, ele criou um hospital, ele e a mulher dele, Christine Groff, criaram um hospital que chama hospital para atender emergências espirituais. Porque o que acontece? As pessoas que entram nessa crise, elas muitas vezes são levadas para psiquiatras. E a psiquiatria, como é um conhecimento derivado da medicina, ela vê tudo de uma forma orgânica. Então, vê esses surtos, esse descontrole emocional como algo que é com um descontrole, aliás, com uma coisa que está acontecendo no cérebro da pessoa. Uma coisa que não é eles não conhecem isso que ele chama de emergência espiritual. Isso nem entra no conhecimento deles, não entra na formação dos psiquiatras. Então, eles vão ver um surto, uma crise psicoespiritual como um surto psicótico. E aí, gente, que vem um desastre. Por quê? Se a pessoa vai para um atendimento desse tipo, ela vai ter que tomar os medicamentos psiquiátricos que são receitados. E bom, aí o estrago está feito, né? Vai ser muito mais difícil ela retomar aquele caminho de um aprendizado, de um autoconhecimento. Vai ficar mais difícil. Não impossível, mas só mais difícil. Bom, então, é por isso que a transpessoal, ela é um aprendizado gradativo disso. Os exercícios, as técnicas, que inclusive a gente chama de tecnologia do sagrado. Por quê? Porque são esses recursos que a transpessoal usa, que a gente chama de tecnologia do sagrado, eu gosto desse nome, por quê? Porque eu acho que são práticas e vivências que vão promovendo assim a expansão da consciência e vão trazendo à tona experiências psicoespirituais devagar, no limite da pessoa, dentro daquilo que ela consegue acessar. E a gente fica muito atento a isso em cada aluno, tá? São experiências gradativas, cada um vai no seu tempo, tá? Isso é uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês. Bom, eu acho que, basicamente, eu acho que era isso que eu queria falar, que eu queria trazer para vocês hoje, mostrando assim que o meu caminho, a minha história, tá totalmente ligada com a história também do que a Transpessoal nos ensina, tá? Tudo o que aconteceu comigo, com a Mônica, na nossa história, foram assim emergências desses conhecimentos psicoespirituais que a gente foi aprendendo na Transpessoal e trazendo para a nossa vida e aplicando, né, na prática, aplicando. Porque não é teoria. A Transpessoal não se preocupa muito com teoria, é a experiência que conta.
É a vivência. Chega, né, gente? Não vou continuar, não. Vou dar a Mani, palavra agora para a Mônica, a não ser que vocês queiram. Ô, Mônica, Mani, seria. Oi, Ronald, pode falar. faltou você mencionar o seu Ah, doutorado em Sorbonne, na França, né? E ah, faltou você mencionar que deu aula na Unicamp, parou de dar aula para migrar para esse outro lado aí, né? ah, Então então, é bom. é uma alegria muito grande para mim fazer parte do Classe e ter você aí como Tá vendo, gente? criadora, né, desse instituto que com certeza está entre os institutos sérios do Brasil de transpessoal. Parabéns, Mani. Obrigada, Ronald. Obrigada por estar pontuando isso, porque é uma coisa que realmente eu não me preocupo muito em pontuar, Eu mas sei, por isso que eu obrigada, falo, tem que falar, mas agradeço. para quem está ouvindo, é importante saber, né, de quem está Tá. falando, né, quem são nossos mestres, as doutoras que dão aula no classe, é importante saber, né? Tá certo. E, inclusive, gente, olha, como nada na nossa vida é perdido, às vezes a gente entra por um caminho, por exemplo, eu entrei por esse caminho da filosofia, mas não estou trabalhando com filosofia, embora a filosofia faça parte da minha vida e do meu modo de pensar. Mas o que que aconteceu? Eu criei, por causa dessa formação acadêmica, eu acabei criando, não, transformando esse curso de formação num curso de pós-graduação. Quer dizer, agora, por quê? Porque eu acho, eu vi aqui na faculdade, na universidade, não existia esse modo de pensar. Transpessoal não conseguiu ainda entrar na universidade. Infelizmente, ainda não. Então, qual era a forma de levar a transpessoal para a universidade? Formando, através de uma pós-graduação, pessoas que possam dar aula em qualquer universidade do mundo, tá? Inclusive do Japão, viu, Flávia? Inclusive do Japão. É, mas então, tendo esse título de pós-graduação, o profissional está capacitado a pleitear uma vaga, fazer um concurso numa universidade e está levando esses conhecimentos para lá, tá? Então foi assim, foi uma forma que eu encontrei para estar dando essa cientificidade para transpessoal, porque se não entrar para faculdade, para a universidade, vai ser difícil demonstrar que esses conhecimentos, todos que a gente fala, essas vivências, essa tecnologia do sagrado, isso é baseado na ciência. Vocês vão ver, quem for fazer o curso aqui vai ver que quando a gente fala, por exemplo, de teoria quântica, a gente está falando da tecnologia do sagrado, tá? Então é isso. São palavras diferentes para a mesma coisa. Mas então, só isso. Tá bom, agora chega. Parei. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Podem comentar, podem perguntar. Querem falar? Vocês Todo mundo sentem, quietinho. fez Opa, sentido isso que eu falei? Fez sentido? Gostaria de saber se fez sentido para vocês. Eu gostaria de falar Fala, Roberto. que eu tô me sentindo em casa, Ai, que bom. porque você tá. Eu acho que eu encontrei, assim, não é à toa, a gente já sabe, É. mas para mim eu encontrei, acho que é a minha tribo, Ai, que coisa Eba, boa. seja alguém que eu. bem-vinda. Pois é, tá vendo, Roberta? Você é uma que vai levar também. Olha, Flávia vai levar para o Japão e você vai levar para Madrid, hein? Tá É, intimada, levar as pessoal para Madrid. se Deus quiser, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai sim, ele vai querer. Mas eu Quem mais gostaria agradeço. de comentar? Quem gostaria de comentar? Pode falar. Obrigada, viu, Roberta? Obrigado, Mônica. Uhum. Então tá, gente. Gratidão, Mani. Muito bom sempre te ouvir essa história. E ela não contou só um pedacinho. Por lá Ai, É, claro. que ela estudava na época dela, gente, em cima das árvores, porque tinha que estudar escondido do pai, não queria que estudasse. Então tinha que subir lá nas árvores para poder ler os livros e estudar. Então Isso que veja, você, né? ó, que bom que você não contou que eu levava os livros para dentro do banheiro, trancava a porta e ficava lá dentro, quietinha mesmo. Também, tá vendo? Então é isso, eu estava já na alma dela, era uma missão de alma estudar, ter esse caminho aí acadêmico e fazer um trabalho tão brilhante como esse
que ela faz aí há tantos anos através do CLASE, através de vários trabalhos que ela promove. Eu queria também dizer, eu quero dizer, que da história de vida dela, a gente já tira aí 2 conceitos fortes da transpessoal. O primeiro deles é da cartografia da consciência. Ela falou sobre os estados de consciência, como que a pessoa vai vivendo a vida de acordo com o estado de consciência, e esse é um dos conceitos básicos que a transpessoal estuda. Poder entender quais são esses estados de consciência, como que as pessoas manifestam esses estados, quais são as características de cada estado, como sair deles e evoluir. Então, isso é um dos conceitos que são estudados durante o curso. E o outro conceito que também é estudado, do transpessoal, e que ela falou, é o conceito de desidentificação. A questão do ego, quem sou eu? Eu sou aquilo que falaram para mim que eu sou a vida inteira, aquilo que eu fui construindo durante a minha vida? Ou eu posso ser outra coisa se eu assim decidir, né? Então, todo esse trabalho, né, de compreensão sobre os processos de identificação do ego e depois de desidentificação é estudado também, é um dos conceitos da transpessoal. Outro dia eu ouvi, acho que no Instagram, não lembro, alguém comentando assim, que a gente passa 40 anos da vida para construir um ego e depois mais 40 para desconstruir. E assim a gente vai vivendo, né? E vai evoluindo e vai expandindo a nossa consciência. A minha jornada foi, claro, né, diferente, cada um é uma jornada única. E hoje, para quem não me conhece, então, meu nome é Mônica Álvares da Silva Gomes. A minha formação original é em serviço social e depois eu fiz a transpessoal, fiz dança circular sagrada, que é uma outra grande paixão que eu tenho, coach, master coach, cuidando do cuidador, terapia comunitária, as constelações familiares, psicogenealogia, e a transpessoal foi realmente a grande virada aí na minha vida, conforme eu vou contar para vocês. Voltando lá para a minha juventude, os meus pais, eles foram criados dentro da Igreja Católica, uma religião. Só que quando eles se casaram, eles brigaram com a religião. Aconteceram algumas coisas e eles não quiseram mais saber e resolveram que não iriam educar os filhos dentro de nenhuma religião. Então, eu não fui educada dentro de nenhuma religião. E a gente, né, eu fui crescendo, e no meu íntimo, eu sentia, comecei a ter os questionamentos, né, da própria juventude, o amadurecimento da vida, eu comecei a questionar o sentido da vida, quem sou eu e as coisas existenciais, né? Então, vamos dizer que aquele vazio existencial que começou a me mover em direção a lugares onde eu pudesse encontrar algumas respostas. E normalmente as religiões, elas trazem um conforto para as pessoas, porque elas dão algumas respostas e também elas acolhem muito a questão do pertencimento, que todos nós precisamos pertencer, né, aos grupos. O pertencimento é uma força muito forte em todos nós, uma força arcaica, inclusive, e que, de repente, quando você não está dentro de nenhum grupo assim, de pensamento, por exemplo, você acaba se sentindo meio deslocado. Então, eu senti um pouco isso, e foi justamente isso que me levou a buscar alguma filosofia, alguma coisa que me desse algumas respostas. Lá com meus 17 anos, a minha mãe começou a estudar como é que chama? Nova Acrópole, começou a estudar Rosa Cruz, gnose, e começou a trazer esses assuntos, assim, eu gostei, sabe? Começou a trazer uns questionamentos, mostrar algumas possibilidades, né, de filosofia, e eu comecei a ir atrás disso e fui parar numa comunidade espiritualista no interior de São Paulo, onde eu larguei tudo que eu fazia, trabalho, estudo, e me dediquei a essa vida espiritual, uma comunidade hinduísta. E por lá eu fiquei 5 anos. Foi um período que para mim foi muito importante, porque eu aprendi muitas coisas, vivia muito essa filosofia, vivia esse lado assim do estudo filosófico, de práticas religiosas também. Então, foi um período muito importante da minha vida, onde eu aprendi a meditar. E
Lá eu me casei, e depois desses 5 anos eu saí, mas o que eu queria chamar a atenção é como que um dos conceitos da transpessoal já se mostra aqui nesse pequeno pedaço da minha história, que é a busca pela unicidade. Um dos princípios, um dos conceitos, o primeiro conceito da transpessoal é a união, né, com o todo. Essa busca por essa união, pela essa unicidade. Uma força que, vamos dizer, que todos nós buscamos de diferentes maneiras, muitos através de religião, que as religiões é um caminho, né, de espiritualidade também, então, muitos através das religiões, e mesmo meus pais não querendo me dar religião, né, eu fui do meu jeito buscando, porque a alma anseia de buscar essa unidade, né, voltar à totalidade. Quando nós viemos para esse mundo material, a gente experimenta a dualidade das coisas, a separatividade, e dessa forma isso vai nos frustrando para fazer com que a gente busque de novo essa unidade perdida. Então, esse caminho para essa unicidade é um dos conceitos, dos pilares básicos da transpessoal. E foi dessa forma que eu vivi isso na minha vida. Aí, eu saí da comunidade, depois de 5 anos, casada. Aí foi começo da década de 90, foi a década do meu maternar. Foram 10 anos só dando à luz. Tive 3 filhas. Uma nasceu em 90, a outra em 93, a outra em 99. Então, foi a época do maternar. E curiosamente, também, uma época em que eu, né, como ela falou, de viver na inconsciência, como que alguns movimentos da nossa vida nos colocam em lealdade profunda com o sistema familiar e você acaba adormecendo para justamente viver essa lealdade quando assim ela é precisa, quando assim dessa forma a gente vive a serviço de um sistema familiar. E nessa época eu vivi lealdades profundas com o meu sistema familiar, fui entender isso anos depois. E aí passou essa década, eu repetindo muitos padrões da minha família com as minhas próprias filhas. Aí, em 99, tive a terceira, entramos no ano 2000, e aí eu já entro numa outra fase, onde eu me mudei para Jaguariúna, onde eu já estava separada, eu sozinha com essas 3 crianças, entrei na fase da guerreira, assumi o arquétipo da guerreira, aquela que dá conta de tudo, que faz, e cuida dos filhos, e trabalha, e faz isso, faz aquilo, machuca Deus e o mundo, se machuca muito, 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 porque assim é a guerra. Quem assume esse estereótipo, esse arquétipo da guerreira, está machucando o tempo todo, está se machucando e machucando as pessoas. E não foi diferente comigo. Estava completamente machucada depois de toda essa vivência, de todas essas turbulências que aconteceu na minha vida, desse casamento que não deu certo, e aquele maternar meio aos trancos e barrancos, sem estrutura. Então, foram muitos machucados, e aí foi um período, né, onde essas crenças, elas tomaram conta de mim. Então, isso vem com outro conceito da transpessoal de vida. Como é que a vida se movimenta? Como é que ela vai se manifestando em nós de acordo com as crenças, com as lentes que nós adotamos para olhar para o mundo? Então, esse é um outro conceito da transpessoal que nós vamos estudar também, vamos aprofundar bastante nas quais são as crenças que você está vivendo, como que você está olhando para o mundo e como que está deixando afetar a sua vida diretamente, porque nós vamos criando a nossa realidade. Muitas vezes não através das decisões, como a Mani falou, mas através de escolhas. Vai fazendo escolhas de acordo com essas crenças, de acordo com as lealdades. Então, tu também é um outro tema de várias aulas aí, que nós vamos ver isso no curso transpessoal, poder questionar quais são as crenças que estão me movendo no mundo, né? Como está a minha vida a partir dessas crenças. Aí, depois disso,
Aí, 2000, né? Ano de 2000 foi quando eu fui para Jaguariúna, a década da guerreira, até que 2011 finalmente entrei para transpessoal. Ufa, alívio! Aí sim, gente, aí foi um divisor de águas, porque aí comecei a trazer consciência sobre tudo isso, sobre essa história. Comecei a olhar para mim, comecei um processo de autocuidado, né, de cuidar dessas feridas, que foram muitas feridas aí no decorrer de toda essa vida, toda essa história. Então, cuidar dessa ferida. A dança circular também teve um papel muito importante, foi até um pouquinho antes da transpessoal, foi em 2006 que eu fiz minha formação em dança circular sagrada. E a dança, claro, a dança sagrada, né? Porque não é uma dança qualquer, é uma dança que nos remete ao sagrado. O que é o sagrado? É aquela essência, aquilo que está lá no nosso íntimo. É o sagrado de cada um. Não é um sagrado para todo mundo olhar para ele, não. É o seu sagrado. Então, é dançar para o seu sagrado. É encontrar, através da dança, dos movimentos, através da reconexão com o corpo, né? Porque dança tem esse caráter, né? É com o corpo. E para quem, como eu, estava desconectada do corpo, então fez um movimento assim de união muito importante, foi muito bom, foi me apaziguando, foi me curando essas feridas. E aí a transpessoal foi realmente um divisor de águas. A partir daí também não parei mais. Foi a formação de cuidando de cuidador lá no Ceará, né, da terapia comunitária, que também foca muito no autocuidado que nós precisamos ter. Porque esse movimento do autoconhecimento, como a Mani falou, ele não é indolor, né? Mas ele também não precisa ser na sofrência, né? A gente vai fazendo os movimentos, mas vai se cuidando. Tem que ser de uma forma amorosa, para justamente não sair despedaçado desse caminho, né? A gente precisa ir com cuidado, um caminho amoroso. E esse trabalho de terapia comunitária, ele foi muito amoroso, sabe? Me acolheu assim com muito amor. Também é uma técnica que a gente vai aprender dentro do curso da transpessoal. E depois disso foi o coach para dar ordenamento, para criar hábitos, bons hábitos, master coach, depois veio as constelações familiares, para justamente entender essa parte da visão sistêmica, entender essas lealdades a quem eu estive, né, durante tantos anos da minha vida. Eu, como muitas mulheres, diz assim, quando eu tiver os meus filhos, aí eu vou fazer diferente, né? Muitas mulheres falam isso. Só que na hora a lealdade fala mais forte, e a gente segue o script direitinho, fazendo tudo do mesmo jeitinho. E foi o que aconteceu comigo, inclusive. Então a gente vai aprendendo qual é a postura, né, de humildade, para que a gente possa realmente fazer uma nova história, para que a gente possa criar uma nova realidade. Senão a gente não vai acessar nunca o tão falado livre-arbítrio, né? Falamos tanto em livre-arbítrio, mas enquanto não tomar consciência e romper as lealdades, não tem livre-arbítrio nenhum. Só tem repetição de padrões, né? Então, e nós vamos também, dentro desse conceito da vida, nós vamos ver isso dentro da transpessoal, porque o modelo de pensar que a transpessoal adota é o modelo sistêmico. A transpessoal enxerga através da visão sistêmica, porque a visão cartesiana, linear, não suporta a expansão que a transpessoal nos propõe. Não suporta. Aquele pensamento cartesiano, separativista, não dá conta de todos os fenômenos da vida, não dá conta de entender as várias dimensões que o ser humano tem. Então, somente uma visão de mundo que seja holística, que seja sistêmica, vai dar um suporte científico para a transpessoal. Então, esse é um outro pilar que nós vamos estudar. Então, dentro desses módulos, por exemplo, da visão sistêmica, nós vamos até aprender a fazer algumas técnicas sistêmicas,
como terapeutas transpessoais, nós podemos aplicar nos nossos clientes várias técnicas sistêmicas. Então, claro, quem sentiu o chamado e quiser fazer depois a formação de constelação, tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer é que a constelação se apoia na visão sistêmica, que é a mesma visão que apoia a transpessoal. Então, nós temos muitas técnicas que também o terapeuta transpessoal pode usar no total legitimidade. Faz parte do nosso escopo de trabalho, né? E nós vamos treinar tudo isso no curso. Olha, já tá chegando no tempo, né? O que mais que falta eu falar? Do quinto conceito. O quinto conceito da transpessoal, eu até já mencionei, mas é justamente essa conexão corpo, mente e espírito. Quando nós vemos a vida dessa forma, expandindo a nossa visão, não tem como separar corpo da mente e espírito. Não dá. Isso é visão separatista. Na visão transpessoal, na visão sistêmica, está tudo junto. Então, nós vamos integrar, o trabalho vai ser integrar tudo aquilo que a gente aprendeu durante os 20, 30 anos de vida, de separar, agora é hora de aprender a juntar, a integrar tudo. Todas aquelas crenças sobre corpo que colocaram em nós, né? Nós vamos ter que abrir mão disso, nos despedir dessas crenças, para que a gente possa ter uma nova visão sobre o nosso próprio corpo, que ele é um grande instrumento para nós. Ele é o veículo da nossa alma, do nosso espírito. Então, como desprezá-lo? Então, nós aprendemos a usar do corpo para adquirir conhecimento, para adquirir sabedoria. O corpo, né, através da visão da fenomenologia, ele é uma forma de saber, é um novo saber, através das percepções, através das sensações, através das intuições. Então, é uma outra sabedoria que nós conseguimos acessar quando estamos com essa conexão corpo, mente, espírito. Então, nós vamos... tem uma frase que eu falo muito, né? As alunas aqui vão reconhecer, né? Que, gente, treinar, treinar e treinar. Nós temos que treinar. Nós somos aí treinados 20, 50 anos, 50, 60 anos nesse mundo, com essa visão cartesiana, com essa visão, né, lateral da vida. Então, agora, para a gente poder introjetar uma nova visão de mundo, uma nova forma de conhecer a vida, uma nova forma de viver a nossa vida, a gente tem que treinar. A meditação é um dos treinos, e nós vamos meditar bastante durante o curso, tem aula, todos os módulos a gente faz algum exercício meditativo, algumas vezes conduzindo, também em silêncio, para que a gente aprenda esse caminho de volta para dentro. O mundo nos ensina a olhar para fora, a transpessoal nos convida a olhar para dentro e buscar o saber que já está aqui dentro. Só precisamos aprender a reconhecer e pôr para fora. E usar. Né? Então, é esse o grande treino, né? Então, nós vamos treinar. Então, o nosso curso, ele é muito vivencial. Porque, vejam, são conceitos que não dá para ficar só na teoria. Não dá. E para formar bons terapeutas, como é a nossa proposta, é preciso treinar bastante. Então, a gente faz bastante duplas, faz trabalhos em grupo, Então, vocês vão ter muita liberdade de expressão no curso. Inclusive, o próprio portfólio já é um treinamento de uma expressão também, de uma outra forma de expressão que a gente também não está muito acostumado a usar. Então, é isso. É um curso, assim, bem prático, para que a gente possa introjetar e fazer da transpessoal a nossa filosofia de vida, pelo menos para quem fizer sentido isso, claro, né? Mas é uma coisa que ocupa toda a nossa vida mesmo, todo o nosso jeito de ser,
a gente vai sendo transformada mesmo. Eu noto assim muito, inclusive assim antes, né, eu já tinha conhecido a meditação antes de eu entrar para a transpessoal, só que com a transpessoal a meditação ganhou uma nova forma, porque ela juntou com a questão dos estados de consciência. Então, aquilo deu uma nova qualidade para as minhas meditações. E, inclusive, em 2015, quando eu fiz 50 anos, eu assumi o compromisso comigo de meditar todos os dias. Então, antes eu meditava de forma esporádica, a partir daí eu passei a meditar diariamente. Claro que às vezes um dia ou outro falha, né? Mas normalmente eu medito diariamente. E só essa prática de ficar ali, em contato com a minha essência, com o meu eu essencial, 15, 20, 30 minutos diariamente, faz toda a diferença. Eu notei toda a diferença. E é essa presença que a gente vai adquirindo que vai nos dar condições de poder decidir as coisas, de poder nos despedir de lealdades e poder usar de fato o nosso livre-arbítrio, vivendo no aqui, agora, que é onde a vida acontece, por sinal, né? Então, fora disso, não tem livre-arbítrio, não tem novidade, só tem repetição. Não é? Vocês estão comigo? Muito bom. Então, o que eu tinha para trazer era isso. Agora eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam, o que vocês querem contribuir, querem perguntar. Podem abrir os microfones aí. Agora aproveitem, gente. Dúvidas, perguntas, questões. Paulo já levantou a mão, olha lá. Pode Paulo, falar. fala, Paulo. Bom, gente, boa noite, né? Eu fiquei, assim, muito entusiasmado aí, né? Ouvindo tanto a Mani falando, quanto a Mônica. Mani, sou seu conterrâneo, sou de BH, Ah, que vizinho aqui de bom, Sete mineiro, Lagoas, outro mineiro mineiro. aqui, que bom. A gente sabe a mineiridade na nossa vida, Sete né? Como que Lagoas é, né, ser também. mineiro nessa terra. Hã? Sete É, Lagoas também. Sou de não, não, BH, próximo a é Ah, Sete de de Belo BH, Lagoas, foi Horizonte, na BH. capital. vizinho, pertinho da Isso. gente. Pertinho, 70 quilômetros, né, Mani? Isso, Pertinho, pertinho. Eu pertinho. sou de Contagem, do ladinho de Belo Horizonte. Ah, os Aí, mineiros aqui, né? aí, tá vendo? É, Então, fiquei assim muito contente. Sou colega de profissão da Mônica, né? Sou formado em serviço social também, atuo, né, na que área. legal. Aham. Assim, tem essa busca por formações também, como a Mani falou, né? Uma busca da alma, né, Mani? Acho que é o É, prazer da gente é estudar, né? é. Então, sou formada agora, formei um tempo atrás em yoga, como instrutor de yoga e arte terapia agora recentemente. Olha, Que Então, legal. eu acho que o transpessoal está me chamando essa busca de integrar isso tudo, né? Assim, o que que Isso. eu faço com essas formações? Então, isso, ouvindo vocês falar, está me vindo muito isso à mente, assim, de integrar, de que, né? Esses ensinamentos trabalham a transcendência, né? Isso. E eu acho que o curso vai me ajudar a essa transcendência e essa questão que você colocou, a meditação com mais. Eu também medito praticamente todos os dias, né? Só quando não dá. E assim, eu acho que falta uma coisa que dá essa liga entre esses conhecimentos, né? Então, é isso aí que eu queria comentar e estou gostando muito das falas. Acho que vai ser um curso potente. Uma pergunta, aproveitar minha dúvida também. Tá. As vivências, eu vi lá no site, né? Tem as vivências, elas são atividades extra classe, essa é a primeira pergunta, né? Fora do horário, assim, além das atividades que eu imaginei na própria classe, se tem atividades extraclasses. E outra coisa, se há se o curso é totalmente online, como vocês colocaram, ou se há algum momento, mesmo que o curso acabe, de algum encontro presencial, no sentido assim, de alguma turma, alguma egrégora que tenha sido criada, né? Nesse sentido assim, eu não Uhum. sei. Seriam essas duas Tá, dúvidas. Obrigado, tá gente. bom. Ótimas perguntas, viu, Paulo? Obrigada. Nós fazemos as duas coisas. Nós fazemos vivências durante as aulas, né? Fazemos trabalhos em grupos também durante as aulas e, eventualmente, acho que tem uma vez também que vocês fazem um trabalho em grupo. Rô, fecha o microfone. Deixa eu ver se eu consigo fechar ele.
fazemos uma vez, tem um trabalho que vocês vão fazendo em grupo, é tudo online mesmo, e depois apresenta durante a aula. Então, tem um trabalho durante o curso todo que é fora o período das aulas, o restante é no próprio período das aulas mesmo, tá? Então, essa é a primeira pergunta. E das vivências, né? E as vivências também vocês fazem em duplas, ou às vezes em trio durante a aula, só que a gente orienta que vocês podem fazer também as vivências fora do tempo de aula, né? Chamar, e o pessoal sempre chama, fazem, combina de encontrar, para treinar mais um com o outro, né? Então, isso acontece. Sobre o caráter o tipo de aula, ela vai ser sempre online. Essa proposta dessa turma vai ser 100% online. Porque se eu proponho online e entra uma pessoa lá do Recife, e aí eu falo que vai ter um encontro presencial, e a pessoa lá do Recife não pode, já cria um problema para a gente. Então, ele é 100% online. O que não quer dizer que não possa encontrar no presencial, porque eu mesma eu tenho um trabalho que chama Um Dia de Cura. Até a Roberta, que está aqui, participou em fevereiro, né, Roberta? Eu faço algumas vezes no ano, que é presencial, em Campinas. Então, eu sempre convido. Então, as pessoas que moram mais perto, né, de Campinas, nas cidades da região, e conseguem vir, é uma excelente oportunidade para poder encontrar a turma, para poder encontrar gente da equipe, e poder fazer algumas vivências, que é todo um trabalho todo transpessoal mesmo, para poder fazer algumas vivências presenciais. Mas aí é opcional, não é obrigatório. Tá bom? Cris? Olá, boa noite. Quero dizer que eu estou muito feliz depois de ouvir, né, tudo que vocês trouxeram com a minha decisão, né, desse chamado do meu coração. A minha primeira formação é em ciências contábeis. Eu trabalhei por mais de 25 anos na área corporativa e desde 2021 eu comecei em um dos retiros, eu sou praticante de yoga, né, senti esse chamado para começar a compartilhar algumas terapias que eu já vinha fazendo formação, terapia Reiki, enfim, e adentrei nessa outra área, né? E desde o ano passado eu desliguei do corporativo, né? Desde maio do ano passado, e falei, agora eu sou terapeuta do som também, trabalho com sound healing, né? Que lindo. Desde 2021, quando eu recebi esse chamado, eu comecei a seguir, né, os chamados do meu coração e ver onde que, né, ele ia me levar. Formações. No primeiro momento, eu pensei, nossa, e agora, né? Eu já tinha feito uma formação de Reiki, mas não praticava, né, não atendia. E falei assim, eu tinha certeza que eu precisava começar a compartilhar, sentir isso, mas não sabia por onde começar. Eu falei, bom, vou começar pelo que eu tenho, então, que é o Reiki. Comecei a aprofundar, fazer as outras formações, comecei a atender e seguindo esses chamados do coração, como a Mani trouxe, né? Me levou até a terapia do som e chegou a transpessoal, né? E depois de ouvir tudo que vocês trouxeram sobre esse curso, faz muito sentido para mim, né? Para minha missão de alma mesmo, que eu compreendo hoje. Então, assim, fiquei muito feliz com essa decisão no meu coração. É isso que eu queria compartilhar. Muito Ai, que animada. bom, Cris. Você já está matriculado ou ainda não? Já fiz minha Ah, matrícula. que bom, já conheci a turma aqui da T21. Muito bom, Cris. Queria Gratidão, só viu, por comentar uma compartilhar. coisa. Eu queria só comentar uma coisa em relação ao que o Paulo falou e agora também a Cris. É, essa busca, esse chamado, ele se dá de várias formas na vida da gente. E a gente vai seguindo, né? Vai obedecendo. É reiki, é yoga, é aquilo, é outro. Mas chega uma hora que é aquilo que o Paulo falou, a gente sente necessidade de uma integração. Como é que eu integro isso tudo, né? E é interessante porque é justamente essa preocupação da transpessoal com a integração, porque a transpessoal vai dar um método, e esse método é integrativo.
Então, é um método que vai possibilitar a integração de tudo que vocês fazem nessa área holística, vamos chamar assim, holística, espiritualista, né? A questão da integração. Então, é isso mesmo. Gente, tem pessoas aí querendo falar. Peraí. A Sandra. Pode Sandra, falar, vamos Sandra. lá. Se alguém quiser falar na minha frente, eu dou espaço. Assim. Se a Roberta quiser falar, pode falar. Eu vou falar Fale rapidinho. você, Só queria Sandra. só queria dar assim, um testemunho, né? Porque eu, quando entrei no transpessoal, foi março de 2022, né, Mônica? Isso. Eu entrei totalmente sem intenção. Eu nunca pensei em ser terapeuta, né? Eu sou engenheira, trabalhava, ainda trabalho como engenheira, já reduzi bem a minha carga, mas eu ainda trabalho. E eu entrei porque eu já pensava em encontrar uma atividade para depois que eu saísse da engenharia, mas não como terapeuta. Então, eu entrei na transpessoal, assim, com o intuito de autoconhecimento, para pensar em alguma coisa. E aí eu me encantei, né? E resolvi que eu queria ser terapeuta. A Mônica dá risada, né? Foi bem assim mesmo, porque chegou um determinado momento que eu falei, não, eu quero ser terapeuta, né? E eu já tinha feito Reiki muito tempo antes. E, e hoje, assim, apesar de eu não estar atendendo ainda como eu gostaria, eu estou atendendo eventualmente ainda, né? Eu percebi que, na verdade, eu fui um pouco terapeuta a minha vida toda, eu só não tinha consciência disso, né? E eu não tinha técnica, mas isso já estava em mim, né? E, inclusive, eu já exercia dentro da minha profissão como engenheira, porque as pessoas me procuravam, né? Então, isso já estava na minha vida, já estava escrito, né? E essa última fala aí da Mônica, né, sobre a integração, né, das terapias, é uma coisa que está sendo muito forte, porque como eu não conheço outras técnicas, né, na verdade, durante a transpessoal eu conheci o Mahalila, que é uma coisa com a qual eu estou assim muito, realmente assim, estou muito conectada com o Mahalila. Tem algumas outras coisas também que eu estou estudando, né? Eu estou estudando com a Raíssa também. Mas assim, tudo que chega a mim, eu sinto muita segurança por causa da transpessoal. Uhum. Sim. Porque é a transpessoal que integra tudo. Eu Isso. acho que eu não me sentiria apta a fazer nada se eu não tivesse a transpessoal. Ela É te isso. deu uma base, né, Sandra? É. Que bom. Ai, gratidão, viu, querida? Seu depoimento, sua presença aqui com a gente. E como você falou, não está atendendo muito ainda. Aguarde, Sim. aguarde. Não, e até porque, assim, deixa eu só falar mais uma coisinha, né? Quando eu estava acabando o curso, eu estava numa ansiedade. Parar de trabalhar, que eu quero parar de trabalhar, eu quero. A Mani viu quando eu fui para o Egito, eu quero parar, quando eu voltar da viagem, eu vou parar, porque eu quero começar a atender. Mas, de repente, eu respirei e vi que não é isso. Eu preciso também de um tempo para esse voltar a ser. Sabe assim, essa coisa de um tempo para assentar no quem sou eu. Isso. E é esse tempo que eu estou me dando. Ah, muito bom, Sandra. Isso é Legal, importante, Sandra. né? Olha a conexão consigo, tá vendo? É isso que é importante, é isso que importa, na verdade. Você entrar em contato com você e ver o que é melhor fazer neste momento. E respeitar o seu tempo, né? Isso. Não tem que sair correndo para fazer as coisas. Não precisa, é respeitar o seu tempo, assimilar. Porque essa corrida, essa pressa que muitas vezes provocam aquelas crises que eu falei antes, das Uhum. emergências espirituais, né? É, verdade. Muito bom. Roberta? Sim. Ah, vamos ver se eu consigo ser sucinta.
Eu vou confessar aqui uma coisa já. Eu estou escutando a voz ao mesmo tempo. Peraí, acho que estou tendo um problema aqui. Peraí. Oh, meu Ai, Deus. você está com dois. É que eu tô com dois porque eu não tô querendo. Eu não tô querendo. Oh, meu Deus. Estão me escutando? Sim, sim. Tá. É que eu não tô querendo falar alto aqui onde eu tô. É o seguinte, esse chamado, que eu já sinto que eu já tive esse chamado já há alguns anos, sou uma buscadora também, sempre fazendo terapias e todo tipo de vivências, né? Mas o meu chamado foi quando eu fiz um trabalho da criança interior, né? Através do clown terapêutico, que é um trabalho que usa a ferramenta do clown para trabalhar a criança interior, né? Mas eu vou confessar algo que quando eu fiquei sabendo do curso e eu já estava atenta para fazer algum curso, alguma formação, vem também da minha necessidade de ter esse nome de terapeuta, ou essa pós-graduação, ou essa certificação, eu não sei se pode se dizer assim, né? E aí também me entra uma questão que é o seguinte, é uma pergunta, né? Como vocês veem essa formação em relação aos psicólogos e a formação mais acadêmica, né? Porque assim, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Se já tem essa necessidade, porque eu acho que eu sinto insegurança de atuar com o que eu já faço até, com esse trabalho com a criança, então eu vou atrás dessa certificação. Sei que vou aprender muito e vou desenvolver muitas coisas com vocês, mas também vem dessa necessidade de ter esse título, né, de terapeuta. Então, Sim. não sei se eu consegui fazer a pergunta que eu. Ah, deu para entender. Você quer responder, Mani? Eu gostaria sim, mas é simples. Na verdade, a, a questão não é com os psicólogos, é com a psicologia, né? Sim. Com a psicologia, enquanto faculdade de psicologia, que não tem muita simpatia, não, pela transpessoal. A gente tem que confessar isso. Não tem por quê. Porque a psicologia, a disciplina da psicologia, busca muito comprovações científicas. E nem tudo na transpessoal você pode, assim, confirmar cientificamente, né? Muita coisa você consegue, mas, enfim, a psicologia, a disciplina da psicologia ainda não, vamos dizer assim, aceitou com bons olhos esse ramo da psicologia que é a transpessoal. Por isso que muitas vezes a gente até nem fala psicologia transpessoal, a gente fala abordagem transpessoal. E um outro detalhe, as pessoas que se formam, a gente sempre orienta, nunca fale que você é uma psicoterapeuta transpessoal, porque esse termo psicoterapeuta é um termo restrito a psicólogos, a pessoas que fazem a faculdade de psicologia, né? Vocês, as pessoas que se formam em transpessoal, são terapeutas transpessoais. Percebe a diferença? Terapeuta transpessoal. Aí você não está invadindo terreno de ninguém. Ninguém pode falar nada, tá? Tá É mais ou certo. menos isso, viu? Tá bem, obrigada, Tá? querida. Gostaria só de complementar uma coisinha, que, Roberta, essa sua, né, como você até falou em termos assim de confissão, né, de eu gostaria de ter um certificado. Não tem problema, sabe? Muitas pessoas mesmo se sentem seguras, o certificado traz essa segurança, né? E não tem problema. Com o tempo, hoje isso é uma preocupação sua, daqui a pouco não será mais, porque você, Aham. com o processo, você vai sentir mais segurança em você mesmo e vai entender como é que a transpessoal trabalha, que é diferente dos psicólogos, entendeu? Uhum. A psicologia, ela é mais focada nas doenças, nas disfunções, tanto que eles estudam todas as disfunções mesmo. Nós, a transpessoal, assim como a psicologia positiva, não é focada nas doenças, ela é focada justamente na parte saudável do ser. Nós vamos
focar naquilo que é saudável, na parte saudável, para poder expandir essa parte saudável. E dessa forma lidar com as disfunções, entendeu? Então é um caminho diferente da psicologia, né, da medicina, é um outro caminho. Mas toda essa segurança virá com o tempo. Fique tranquila, tá bom? Obrigada, queridos. Ótimo, ótimo. Lilian, Boa noite, pessoal. boa Boa noite. noite, Mônica, Mani, e muito assim maravilhoso ouvir vocês e entender um pouquinho mais da transpessoal, que na minha cabeça não fazia muito sentido. E agradeço ao Paulo também e à Sandra pelo que eles trouxeram aí, porque eu venho desde 2017 numa busca, né, por esse mundo holístico. E assim, eu iniciei com reiki, depois veio floral, depois veio aromaterapia, e na pandemia eu virei uma louca, né, dos cursos. E então, assim, foi vindo muita informação, e falta essa liga mesmo, né? E a falta de segurança também, para colocar tudo isso em prática. Eu venho de uma área de exatas também, e deixei isso lá atrás, porque eu fiz escolhas, né? E que escolhas que hoje eu vejo que não foram minhas, foram trazidas e eu aceitei. E eu busco, né, agora, ver se eu mudo esse caminho. E eu acredito que eu também encontrei um caminho, né, que pode me ajudar a curar, né? E trazendo essa cura eu possa transmitir também o que eu aprendi e o que eu vim fazer aqui, né? Então eu agradeço por essa aula e com certeza eu vou estar com vocês. Ai, que bom, querida. Muito obrigada, viu? Que bom, querida. Nós que E agradecemos. eu tô pertinho de Campinas, tá? Quando tiver alguma Que vivência, eu bom. quero. Ah, que bom. Dia 18 de maio, já marca lá. 18 de maio, Opa, já dia vou de marcar. puro. Já vou marcar. Muito obrigada. Onde é Que que você bom, está, querida. Lília? Onde é que você mora? Eu moro em Amparo. Ah, é vizinha nossa. Pronto. Eu sou em Vizinha. Jaguariúna. Nossa, Ótimo. pertinho. Passei por lá Então, hoje. que bom. Obrigada. Ah, eu que agradeço, querida. Roberta, vamos só ouvir a Roberta para a gente encerrar, né? Já estamos no nosso Tá. horário. Eu vou ser breve, então. Não, fica à vontade. Tá. Faz assim, mais de um mês assim, que eu estava na busca por um curso, mas não qualquer curso. Eu até fiquei na dúvida. A Mani me ajudou essa semana, o Ronald foi o mediador aí, né? Porque eu estava muito nessa coisa da psicanálise, né? E aí agora, com essa aula de hoje, deixou muito mais claro para mim como é essa questão dessa polaridade do o que eu realmente quero e qual é a minha escolha. A minha escolha há um mês atrás, 2 meses atrás, era a psicanálise, mas o que eu quero mesmo é a transpessoal. Roberta, então Então, agora é uma decisão, não é mais escolha. não é mais escolha, é um querer mesmo, Exato. é uma decisão. É. Então, essa sua o que você falou inicialmente, assim, foi, como é que se fala? A cereja do bolo. Então, Ai, que assim, eu estou bom. muito feliz de estar aqui, assim, agradeço muito a oportunidade dessa aula, porque realmente, assim, elucida muita coisa, né? É lógico que a gente vai aprender ao longo da formação, mas eu acho que isso mesmo de a gente ouvir o chamado do coração, né? Essa decisão, esse querer. Eu acho que é uma das coisas que a gente realmente é uma das coisas mais difíceis que a gente faz na vida, né? Porque tudo é aquela coisa, é tudo competitivo, nada é colaborativo.
né? Essa é a formação que a gente tem desde pequena, né, na escola e ao longo da vida toda. Então, poder ter essa oportunidade, ter esse encontro, né, com pessoas que têm a mesma, ressonam na mesma frequência com a gente, que têm pensamentos muito parecidos, com histórias muito individuais, é muito legal. Então, assim, eu estou muito feliz por esse encontro. Ai, que bom, Roberta. Que bom, Gratidão, viu? Berta. Que bom. Que bom que você tomou a sua decisão. Sim, Ótimo, foi minha Legal. decisão. Decisão, que bom. É, muito bom. parabéns. Obrigada. Muito bom, queridas e querido. Também quero agradecer a Lúcia, viu, Lúcia Lucato? A Lúcia Legal, dá Lúcia, aula de adorei te ver. aromaterapia. É. Vocês vão ter essa aula maravilhosa com a Lúcia. Se quiser falar A alguma aula, palavrinha também, Lúcia, a alguma aula mais coisa, cheirosa do curso. sem dúvida. Eu só vou falar uma coisa que sempre eu falo nas formaturas. Eu vou em quase todas. Por quê? Eu acho a coisa mais linda o desabrochar. Chegam essas pessoas e na metade do curso para frente elas vão se tornando aquilo que realmente são. E na formatura elas se revelam, assim, é como se fosse um jardim de flores, todos se abrindo, cada um diferente da outra, mas com uma beleza. Eu me encanto. Então, quando me convidar para a formatura, eu vou, porque eu gosto de ver esse final aí, esse desabrochar, eu acho lindo. Então, quem sabe, né, na turma de vocês, aí a gente colha todas essas flores e Com ganha esse certeza. presente, com certeza. Esse é Já o está encantamento. convidada, Já já está está convidado. convidada. A E formatura esse é da o turma 21. encantamento da transpessoal, tá vendo? Eu não falei com vocês no começo. No final vai estar todo mundo encantado. É um feitiçozinho, viu? É um encantamento da transpessoal. Tem um. Vai sair amanhã no Instagram uma postagem no Carrossel que eu falo desse encantamento aí. Amanhã vocês olham lá no Instagram. Legal. Mônica, Que bom, gente, que bom. Então, o que eu Isso quero mesmo. falar agora, o Ronald até está me lembrando aí, que os bônus que nós estamos oferecendo para quem de vocês que assistiu essa aula, que está aqui com a gente, e se matricular de fato na turma 21, né, na 21ª turma, além de ganhar o livro da Mani, que o Ronald acabou de mostrar, lá o livro. quantos ela tem? 7, né? A 7 Mani é livros. uma escritora de mão cheia, é uma delícia ler os livros dela, muito incríveis. Ah lá, a Roberta já está Roberto devorando ganhou o dela, né? dela. Já está com o Todo dela, né, mundo, Roberto? todos que se matriculam recebem o livro, vai pelo correio, tá? Sem Sim, custo nessa algum. turma nós estamos dando para todo mundo que está se matriculando. Além disso, para vocês que estão aqui na aula hoje, eu vou colocar no grupo um cupom de desconto para vocês fazerem a sua matrícula, porque a matrícula ela estava 150 até dia 13, 15, 15, 13, sei lá. 15. E Dia aí agora 15. ela está 250. Mas para vocês que estão nessa aula, a gente vai dar um cupom de desconto, então vocês vão conseguir fazer a matrícula de vocês por 150, um cupom de R$ 100 de desconto na matrícula, tá? E além disso, para vocês que se matricularem, que entrarem também a partir dessa aula e entrarem no curso, nós vamos dar também um bônus de 6 meses de acesso a um curso gravado que eu tenho, que chama Equilíbrio Emocional, Superando Medo e Ansiedade. Um curso muito bom para justamente vocês já irem se preparando, né, para quando começar com a formação mesmo, poder ter um aprofundamento nessa questão do equilíbrio emocional, tá? Então, vocês que se matricularem vão ganhar esse bônus aí, 6 meses de Mônica, acesso gratuito. Oi, Mônica, diga. nós temos aqui várias que já se matricularam, né? Podia estender isso também para elas, né, que não participaram, já se matricularam e não puderam Já estar se presentes na matricularam, aula. então aqui ganharam. E quem não está? Ganharam E já. quem se matriculou e não está? Aí a gente vai ver. Aí vai ver que não vieram para a aula, né? Elas vieram para a aula magna. Elas já estão aí na preparação, no esquenta, né? No esquenta para o curso, que vai começar já já, daqui a 2 semanas, né? Tá perto.
Tá perto. Então é isso, minhas queridas, meu querido. Vamos tirar uma foto com todo mundo? Pode tirar uma Vamos! foto? Muito obrigada pela presença de cada uma. Receba o meu abraço de amor e luz e até breve, hein? Isso, e o meu também. Recebam o meu também. Beijo para todos. Abraço, Beijo. Abraço. Obrigado, Qualquer gente. dúvida, Boa noite. conversa Obrigada. com o Ronald. Boa noite. Obrigado, Boa boa para noite. todos. E bom dia para Flávia. É, Bom dia. e acho Assim. que para a Roberta também, não tá? É dia, Roberta? Roberta? Não, Roberta, acho que é de noite, né? Agora Madrugada. são agora é É. 1 da manhã, 1 É da uma manhã. da manhã, coitada. Vai dormir, vai, querida. Bom dia para Tchau, ela gente. também, Roberta. Tchau. O link vai ser pelo chat? Eu não entendi. O link com desconto? Eu vou colocar no grupo do WhatsApp, Tá que tá bom, lá tá no bom, grupo da desculpa. aula. Tá Tá bom. Tá bom? bom, obrigado. Tchau. Tá, Tchau, tchau. gente. Tchau. Tchau. Tchau.